Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Issa e vou ler com vocês o capítulo 7, sobre ser branca, pensando em direção ao entendimento feminista acerca de raça e da supremacia racial, do livro Políticas da Realidade, escrito por Marilyn Fryer. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com as suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Capítulo 7. Sobre ser branca, pensando em direção ao entendimento feminista acerca de raça e da supremacia racial. Esse ensaio, mais do que qualquer outro dessa coletânea, reflete diretamente minha localização e é limitado por ela, tanto culturalmente quanto no processo de mudança. A última coisa que eu gostaria é que ele fosse lido como minha última compreensão, ou o entendimento completo do que a branquitude é e do que ela significa para uma feminista branca. Em nenhum momento eu o vejo dessa forma ou desejo que ele o seja. Parte 1. Feministas brancas não chegam a um pensamento renovado e sério acerca do racismo de forma espontânea. Somos pressionadas pelas mulheres de cor. Mulheres negras têm comparecido e falado em conferências, reuniões e festivais feministas, apontando que suas necessidades e interesses não são levados em consideração ou respondidos, e que muito do que feministas brancas dizem e fazem é racista. Algumas feministas brancas são conscientes e agem contra o racismo, desde o início e espontaneamente. Mas o tópico do racismo chegou, por necessidade, nos jornais e periódicos feministas, na Associação Nacional de Estudos das Mulheres, em centros de mulheres e livrarias femininas nos anos recentes. Não tanto pelo clamor de feministas brancas, mas porque mulheres negras exigiram isso. Apesar disso, muitas feministas brancas têm, em certa medida, respondido à demanda. O que quero dizer com isso é que elas têm, até certo ponto, escolhido escutar o que geralmente está em seu poder de ignorar. Às vezes, escutar é, como qualquer pessoa do meio sabe, algo muito defensivo. Algumas vezes embotada pelo medo. Algumas vezes de modo alarmante, parcial ou distorcido. No entanto, é interessante que eu e outras feministas brancas tenhamos ouvido as objeções e as demandas, pois penso ser um aspecto do privilégio de raça o fato de ter uma escolha entre as opções de escutar ou não escutar. Isso é, em parte, o que ser branca te oferece. Essa questão dos poderes que feministas brancas têm por serem brancas apareceu de um modo muito concreto para mim em uma situação da vida real há um tempo. De forma consciente e com o encorajamento de várias mulheres negras, amigas e mulheres que se expressavam na imprensa feminista, algumas mulheres brancas formaram um grupo de tomada de consciência para identificar e explorar o racismo em nossas vidas, com o objetivo de desmantelar as barreiras que bloqueiam nosso entendimento e nossa ação nessa questão. Como é óbvio pela descrição, certamente pensamos que estávamos fazendo a coisa certa. Algumas mulheres negras falaram conosco sobre sua visão de que seria racista fazer dele um grupo para mulheres brancas apenas. Discutimos nossos motivos e convidamos mulheres negras que quisessem participar do grupo a irem à reunião para maiores discussões. Em uma reunião comunitária depois disso, uma mulher negra nos criticou com muita raiva, por sequer pensarmos que poderíamos atingir nossos objetivos trabalhando apenas com mulheres brancas. Dissemos que não era nossa intenção que esse tipo de trabalho em particular, ao longo de poucas semanas, fosse tudo o que fizéssemos e contamos que decidimos, no início, organizar um grupo aberto a todas as mulheres pouco depois que nossas reuniões com mulheres brancas se encerrassem. Bem, o que algumas de vocês irão supor, sem que eu conte, é que não poderíamos ter dito algo menos satisfatório como resposta às críticas. Ela explodiu em raiva. Vocês decidiram. Sim, nós consultamos as opiniões de algumas mulheres negras, mas ainda assim nós decidimos.
Não é isso que nós devemos fazer? Nos perguntamos. Tomar a responsabilidade, decidir o que fazer e executar? Ela pareceu enraivecida pela nossa tomada de decisão, pela nossa ação, pela nossa inação. Pareceu que fazer nada seria racista, e qualquer coisa que fizéssemos seria racista só porque nós fizemos. Começamos a perder as esperanças. Nos sentimos confusas e encurraladas. Pareceu que o que nossa crítica estava dizendo deveria estar correto, mas o que ela estava dizendo não parecia fazer sentido. Ela me pareceu louca. Isso me interrompeu. Eu parei, refleti e pesei essa aparência. Era familiar. Eu sei que é enganosa e defensiva. Eu a conheço de ambos os lados. Já fui considerada louca por outras pessoas demasiado honradas, tímidas ou defensivas para compreender a enormidade da nossa diferença e a significância de suas ofensas. Eu recuei. Para me equilibrar, busquei o que eu sabia quando não estava assustada. Uma mulher foi chamada de esquizofrênica. Ela disse que seu pai estava tentando matá-la. Ele estava enfurecido, angustiado e confuso porque ela não queria beber o café que ele comprou para ela, por medo de que ele houvesse envenenado a bebida. Como ela poderia pensar aquilo? Mas então, por que ela enlouqueceu e foi reduzida à incompetência pelos processos familiares e sociais que se seguiram? O pai dela estava tentando matá-la? Não, claro que não. Ele era um homem bem-intencionado que amava sua filha. Mas ao mesmo tempo, sim, claro, tudo nele que fosse paternal, incluindo suas decisões cuidadosas sobre o que melhoraria as coisas para ela, são venenosas para ela. O pai é a morte da filha. E ela sabe disso. O que é que a mulher negra que nos critica sabe? Eu sou racista quando eu, uma mulher branca, decido o que devo tentar fazer para tentar crescer e curar as feridas e cicatrizes do racismo entre lésbicas e feministas? Eu sou racista se decido não fazer nada? Se decido me recusar a trabalhar com outra mulher branca sobre nosso racismo? Minha decisão, qualquer que seja, é um veneno para ela. É isso que ela sabe? Toda escolha ou decisão que faço ocorre numa matriz de opções. O racismo distorce e limita essa matriz de várias maneiras. Eu estar no lado branco do racismo deixa uma variedade de opções diferentes disponíveis para mim do que as que estão disponíveis para uma mulher racializada. Como uma mulher branca, tenho certas liberdades. Quando eu as uso de acordo com meu julgamento branco para agir sobre o racismo, minha iniciativa reflete estranhamente na matriz de opções dentro das quais ela é feita. No caso em mãos, eu estava decidindo quando me identificar com mulheres brancas e quando me identificar com mulheres negras, de acordo com o que eu pensava que iria reduzir meu racismo, potencializar meu crescimento e melhorar minha política. Ficou claro porque nenhuma decisão que eu fizesse escaparia de ser um exercício de raça e privilégio. Ainda assim, isso não pode ser uma desculpa para não tomar uma decisão, embora talvez sugira que uma decisão deva ser feita a um nível diferente. Ser branca torna impossível que eu seja uma boa pessoa? Parte 2. O que é esse ser branca que me coloca em tanto problema, depois de tantos anos me parecendo ser tão benigno? O que é o privilégio de raça? O que é raça? Primeiramente, existe a questão da cor da pele. Supostamente, se é branco quando se é branco. Quero dizer, se é um membro da raça branca, se a pele é branca. Contudo, não é bem assim. Muitas pessoas cuja pele é branca, pelo que não queremos dizer realmente que seja branca, são negras ou mexicanas ou porto-riquenhas ou indígenas. E algumas pessoas cuja pele é escura são brancas. Nativos da Índia e do Paquistão são geralmente contados como brancos neste país, apesar de talvez parecerem escuros para o estadunidense branco médio. Embora não se possa negar que concepções de raça e de branquitude têm muito a ver com fetiches acerca da pigmentação, me parece que ela não é o cerne da branquitude. Pele clara pode fazer com que uma pessoa seja contada como branca, mas não a torna branca. A branquitude é aparentemente, de maneira óbvia, um construto social ou político de algum tipo, algo elaborado sobre conceitos de pertencimento ou ancestralidade comum,
e sobre associações etnocêntricas anciãs de bom e mal com claro e escuro. Aqueles que moldam esses conceitos de branquitude, que elaboram esses conceitos, são primariamente um certo grupo de homens. É o construto deles. Eles construíram uma concepção deles sobre nós. Seu pertencimento, sua nação, sua tribo. Usos mais antigos da palavra raça em inglês, de acordo com o dicionário Oxford, deixam isso evidente. As pessoas de uma raça são aquelas com uma linhagem ou ancestralidade em comum. Pessoas e cores similares poderiam ser de raças diferentes. A conexão de raça à cor foi um desenvolvimento histórico e não eclipsou inteiramente o significado anterior. Raça, como definida e concebida pelos árbitros masculinos e brancos, ainda não é inteiramente uma questão de cor. Pode-se ser muito claro e, ainda assim, se há pessoas não brancas na linhagem, se pode ser classificado como negro, indiano, etc. Por outro lado, há a experiência de pessoas com pele clara de contextos familiares e culturais que são negros, ou outro grupo racializado que pessoas brancas tendem a descredibilizar ou cujas histórias costumam gerar desconfiança. Existe uma pressão vinda de pessoas brancas para embranquecer pessoas de pele clara. Michelle Cliff fala sobre isso em seu livro, reivindicando uma identidade que supuseram que eu desprezasse. Cliff é uma mulher de pele clara que parece ser branca para a maior parte das pessoas brancas. Ela encontra resistência e até hostilidade entre brancos, direcionadas à assertiva de que ela é negra. Em outro caso, uma amiga minha, de quem tenho sido bastante próxima, de maneira intercalada, ao longo de 15 ou 20 anos, notou que eu estava supondo que ela fosse branca. Ela me contou que havia me dito ser mexicana há anos. Aparentemente, eu não escutei, ou esqueci, ou foi conveniente para mim embranquecê-la. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: como Han Hao apontou, a definição de embranquecer, uma ocultação ou envernizamento de falhas, não implica melhorar ou corrigir um objeto ou uma situação, mas encobrir a realidade como um disfarce barato e inferior, a branquitude. Voltando ao texto. O conceito de branquitude não é apenas usado nesses casos. Ele é brandido como uma espada. Brancos exercem o poder de definir quem é branco e quem não é, e são zelosos com esse poder. Se uma pessoa de pele clara, mas de pertencimento racializado, afirma ser branca e a pessoa branca descobre sua origem, eles veem que uma pessoa que pode ser um marginal decidiu o que ela é. Porque a pessoa branca não pode permitir essa decisão. Ela deve ser revertida. Por outro lado, quando alguém foi expressa e definitivamente decidida como branca por brancos, sua afirmação de que não é branca deve ser contestada. De novo, porque alguém que é potencialmente um marginal não pode ser autorizado a definir os limites. Para esse indivíduo, uma pessoa branca está dizendo: eu decidi que você é branco, então você é branco. Porque o que eu digo sobre quem é branco e quem não é branco é definitivo. Ser branco é ser membro de um seleto grupo, um grupo familiar que é autodefinido. Do mesmo modo que repúblicas universitárias, o poder de definir a filiação é guardada de uma forma muito zelosa. Embora uma variedade de traços e de histórias sejam relevantes para definir se alguém será incluído ou excluído do grupo, uma coisa essencial é o fato de que o grupo é autodefinido, que exerce o controle do acesso à filiação. Membros podem flexibilizar as regras de filiação a qualquer momento, se isso for necessário para afirmar sua autoridade plena e exclusiva em decidir quem é um membro. De fato, flexibilizar as regras é a expressão ideal dessa autoridade. Uma expressão particularmente insidiosa disso emerge quando membros do grupo autodenominado superior tendem a oferecer casualmente a filiação, dando generosamente a outras pessoas o benefício da dúvida. Se a questão acerca da raça não surge, ou se ela não surge explicitamente ou descaradamente, a pessoa será considerada como branca por outras pessoas brancas, uma vez que a suposição contrária seria considerada, do ponto de vista de brancos, um insulto.
Um paralelo a isso é a presunção arrogante da parte de pessoas heterossexuais de que qualquer pessoa que conhecem seja heterossexual. A questão, muitas vezes, deve ser forçada a surgir, explícita e descaradamente, antes que uma pessoa heterossexual considere a possibilidade de que uma pessoa seja lésbica ou homossexual. Caso contrário, mesmo se alguma dúvida surja, será dado o ambíguo benefício da dúvida, ao invés de se pensar mal da pessoa, ou seja, de se suspeitar de um desvio. O paralelismo da heterossexualidade e da branquitude se sustenta em pelo menos mais um aspecto. Em ambos os casos, existem certos membros do grupo dominante que sistematicamente não dão o benefício de suas dúvidas. Parecem estar à procura de pessoas sobre quem possam supor serem pessoas que querem se passar por membros de seu clube. Esse é o tipo de pessoa que são incrivelmente sensíveis a pistas de que alguém é mulato, judeu, indiano ou gay, e ficam ansiosos para notificar outros sobre a suposta tentativa dessas pessoas de serem normais ou brancas, ou o que quer que seja, embora a pessoa possa não estar sequer tentando. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: eu não incluí de forma geral judeus na minha lista de exemplos de grupos raciais, porque quando o fiz, críticos judeus desse material disseram que as maneiras nas quais o antissemitismo e as outras formas de racismo se diferenciam e se assemelham tornam essa simples inclusão enganosa. Incluo judeus entre meus exemplos aqui porque, a respeito dessa questão de ser permitido se passar ou não, a pessoa querendo ou não, especificamente, o antissemitismo é similar a outros tipos de racismo. Embora muitos judeus sejam politicamente brancos de muitas maneiras nesse país, quando passam como não-judeus, o que eles podem conseguir é o tratamento e a recepção devida ao americano branco comum. Paradoxalmente, embora judeus não sejam equivalentes a não-brancos, a passabilidade ainda continua a ser passar como branco. Voltando ao texto. Esse tipo é comumente reconhecido como racista, antissemita ou homofóbico, embora o outro tipo, aquele que graciosamente deixa a pessoa possivelmente desviante e escura se passar por normal branca, é com frequência considerado uma boa pessoa e não uma pessoa intolerante. Pessoas dos dois tipos me parecem igualmente arrogantes. Ambas estão se apropriando do poder da autodefinição e, portanto, afirmando que definir é uma prerrogativa exclusiva delas. Penso que quase toda pessoa branca engaja na atividade de definir o pertencimento do grupo de pessoas brancas em uma dessas maneiras, de forma bastante inconsciente e constante. É muito difícil, em casos individuais, abrir mão desse hábito e esperar a pessoa decidir por si mesma a que grupo ela pertence. A tendência de membros do grupo conhecido como branco de ser generosamente inclusiva, de contar como branca qualquer pessoa que não seja obviamente não branca, parece ser uma parte de um outro hábito de membros desse grupo, o hábito de falsa universalização. Como feministas, estamos muito familiarizadas com a universalização masculina disto. Homens escrevem, falam e, presumidamente, portanto, também pensam como se o que quer que seja verdade para eles fosse verdade para todos. Pessoas brancas também falam de forma universal. Grande parte do que tem sido escrito por feministas brancas está limitado por esse tipo de falsa universalização. Muito do que temos dito está correto, apenas se considerarmos como sendo a respeito de mulheres e homens brancos dentro da cultura branca. Mulheres e homens brancos de classe média, na verdade. Na maior parte do tempo, nunca nos passou pela cabeça modificar nossos substantivos de acordo. Em nossa mente, as pessoas sobre quem escrevíamos eram pessoas. Não pensamos em nós mesmas como brancas. É uma descoberta importante para membros de grupos dominantes o conhecimento de que são membros de um grupo, saberem que são apenas parte da humanidade. Descobrir que na cultura em que nasci e cresci, a palavra mulher significa mulher branca, assim como descobrimos antes que a palavra homem significa humano macho, foi de tirar o fôlego. Essa expansão súbita do escopo da percepção pode produzir uma onda de consciência da arbitrariedade das definições, da fragilidade desses limites. Escapar torna-se imaginável.
O grupo ao qual pertenço, presumidamente em virtude da minha pigmentação, não é consagrado pela natureza para ser reconhecido social e politicamente como um grupo, mas é consagrado pelos próprios membros por meio de seu acúmulo de poder de definição com motivação política e de interesse próprio. O que isso pode significar para pessoas brancas é que nós não somos brancos por natureza, mas por classificação política e, portanto, é possível, por princípio, desfiliar-se. Se ser branco não é apenas uma questão de cor da pele, algo que está para além de nossa capacidade de modificar, mas de política e de poder, então talvez os indivíduos brancos, em uma sociedade definida pela supremacia branca, não estejam fadados a dominar pela lógica ou pela natureza. Parte 3. Algumas de minhas experiências fizeram com que eu me sentisse encurralada e enganada para que minhas ações ficassem presas em uma rede que as conecta, inexoravelmente às suas origens num privilégio branco e a consequências opressoras para pessoas racializadas, especialmente para mulheres não brancas. Evidentemente, se alguém quer se desenredar de tal destino ou desse fatalismo, caso aquele sentimento fosse enganoso, a primeira regra de procedimento deve ser apenas eduque-se. Pode-se e deve-se buscar educar-se e superar as terríveis limitações impostas pela ignorância abismal inerente ao racismo. Existem armadilhas, claro. Por exemplo, pode-se escorregar para um estado de espírito que provoca um distanciamento em relação àqueles sobre os quais se está aprendendo como objetos de estudo. Enquanto alguém se educa a respeito das experiências e perspectivas de pessoas que desconhece, em parte como uma forma de corrigir os erros da própria conduta, deve também estudar a própria ignorância. Ignorância não é algo simples. Não é uma simples falta, ausência ou vazio, e não é um estado passivo. Ignorância desse tipo, a ignorância determinada que a maioria dos estadunidenses brancos tem a respeito de povos indígenas, a ignorância por negligência que a maioria dos estadunidenses brancos tem a respeito da história dos povos asiáticos neste país, a ignorância empobrecedora que a maioria dos estadunidenses brancos tem da linguagem dos negros, a ignorância desse tipo é o resultado complexo de muitos atos e de muitas negligências. Para se dar conta disso, é necessário apenas que se escute o verbo ativo ignorar na palavra ignorância. Nossa ignorância é perpetuada de várias formas e nós temos várias maneiras de perpetuá-la. Eu estava em um sarau de poemas da feminista lésbica negra Audre Lorde. Em seus poemas, ela invocou deusas africanas, nomeando várias delas. Depois da leitura, uma mulher branca levantou-se para falar. Ela disse primeiro que desconhecia as religiões africanas e a história e cultura. Então pediu que a poeta soletrasse os nomes daquelas deusas e que lhe contasse onde poderia pesquisar mais sobre as histórias delas. A poeta respondeu, contando que há uma bibliografia no final do livro que ela estava lendo, que poderia oferecer informações relevantes. A mulher branca não agradeceu à poeta e sentou-se. A mulher branca, que eu sei que é culta, disse: "Entendo, mas você poderia soletrar o nome delas para mim?" O que eu vi foi uma mulher branca comprometida com a própria ignorância e sendo teimosa em sua defesa. Ela poderia se convencer de que não poderia usar a bibliografia se a mulher negra não soletrasse os nomes para ela. Ela diria que tentou reparar a própria ignorância, mas a poeta não cooperou. A poeta negra que se dispôs a incluir a bibliografia em seu livro de poemas. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: não quero dizer que ela disponibilizou a bibliografia especificamente ou primariamente para educar mulheres brancas, mas é razoável supor que ela pensou que seria útil para qualquer mulher branca que pudesse aparecer com uma curiosidade adequada. Voltando ao texto. No livro The Invisible Man, de Ralph Ellison, um livro de valor feminista considerável, pode-se ver as estruturas da ignorância branca pela perspectiva dos ignorados. Nada que o protagonista pode fazer o torna visível. Todavia, ele é frustrado por um véu opaco e denso feito de mentiras, que homens brancos contam uns aos outros sobre homens negros. Ele é ignorado até o ponto de quase morte. Também há um relato esclarecedor acerca de algumas estruturas de ignorância branca em uma história chamada
Meditations on History, de Shirley N. Williams. Nele, um homem que está escrevendo um livro sobre como administrar escravos está visitando um lugar onde uma mulher escravizada está sendo mantida até que seu bebê nasça, para que, quando eles a enforquem por ter tentado fugir e por matar um homem branco, seu dono possa ao menos ter o bebê para compensá-lo por sua perda. O escritor está entrevistando a mulher para descobrir por que ela matou o traficante de escravos e por que e como os escravos escaparam. A ignorância dele já está obviamente evidente, juntamente com algumas das estruturas que a motivam e sustentam. Ele fica irritado com o cantarolar dela, mas não lhe passa pela cabeça que aquilo pode significar algo. Pelo modo que ela canta, a mulher é capaz de conspirar com outros escravos no local. Ela lhes diz que seus amigos virão resgatá-la e os notifica de quando isso ocorrerá. Eles cooperam e ela escapa. A presunção dele o fechou para o conhecimento. Sua ignorância foi construída por ele mesmo. Sua ignorância foi também encorajada e usada pela mulher escravizada, que deliberada e razoavelmente jogou com ela, fingindo ser burra, robótica e desorientada. Certamente não era do interesse dela contradizer as suposições dele de que sua cantoria era irrefletida e de que ela era demasiado estúpida para estar planejando uma fuga. A ignorância funciona assim, criando as condições que garantam sua continuidade. Mulheres brancas podem mergulhar em nossa própria experiência como mulheres para obter conhecimento dos modos como a ignorância complexa e intencional. Porque conhecemos, pelas nossas interações com homens brancos, e não necessariamente apenas com homens que são brancos, a ausência imposta a nós por não sermos levadas a sério, e percebemos suas motivações e sabemos que não é um lapso acidental. Se alguém se questiona sobre os mecanismos da ignorância, de como uma pessoa pode estar presente, ver e ouvir e ainda assim não saber, uma das respostas está na questão da atenção. O homem, na história de William, sonha acordado constantemente sobre como o livro dele será um sucesso. Tem fantasias convincentes de sua própria fama e reconhecimento. Reconhecimento por homens brancos, evidente. Ele está muito mais interessado em quem precisará agradar e impressionar do que no assunto em questão. Membros de grupos dominantes estão costumeiramente ocupados com a tarefa de impressionar uns aos outros e de importarem-se mais com isso do que com o que acontece à sua volta. Novamente, mulheres brancas podem aprender com a própria experiência em relação a homens, mais frequentemente brancos. Muito do que fazemos envolve uma grande ânsia do que receberemos de homens, mentores, amigos, maridos, amantes, editores, membros de nossa educação, profissão ou grupo político, comitê de revisão, pais. Com nossa atenção focada nesses homens, no que imaginamos deles, não conseguimos prestar atenção no assunto em questão e iremos permanecer ignorantes acerca de coisas que são perfeitamente aparentes. Portanto, sem qualquer esforço específico, esses homens brancos podem direcionar mulheres brancas para o trabalho de falseamento, mesmo enquanto tentamos nos educar. Uma vez que mulheres brancas são quase homens brancos, sendo brancas, pelo menos, e às vezes mais ou menos homens honorários, podemos nos agarrar a uma esperança de verdadeira adesão ao grupo dominante e poderoso. E se nosso alvo estiver, portanto, focado neles, por essa esperança fútil, podemos ficar presas em nossa ignorância e na deles por toda a nossa vida. Alguns homens racializados caem na armadilha análoga de esperar pela adesão ao grupo dominante e poderoso, dessa vez em função do sexo. Com a atenção deles focada no poder e no dinheiro, eles não conseguem ver mulheres da raça deles ou de qualquer outra. Atenção tem tudo a ver com conhecimento. Parte 4. O apego das mulheres brancas aos homens brancos tem muito a ver com nosso privilégio de raça, com nosso racismo e com nossa falta de habilidade para compreendê-los. Raça e racismo também tem muito a ver com o apego de mulheres brancas aos homens brancos. Precisamos olhar essas conexões mais detidamente. No intervalo de poucos dias, há pouco tempo, encontrei 3 coisas que se encaixaram como peças de um simples quebra-cabeças. 1. Escutei um relato no rádio sobre o novo clã. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte:
referência à Ku Klux Klan, organização de extrema-direita com inspiração protestante, que ganhou força em diversos momentos na história dos Estados Unidos. Em sua forma contemporânea, é caracterizada pelo anticomunismo, pela homofobia, ideologia neonazista e antimiscigenação. Na década de 1950, promoveram diversos ataques contra pessoas negras e contra a luta por direitos civis. Voltando ao texto. Ele incluía uma gravação de um homem fazendo um discurso defendendo que a raça branca está ameaçada de extinção. Ele comparou explicitamente a raça branca às espécies animais que estão sob o risco de extinção e que são protegidas por lei. Ele também ressaltou com preocupação o fato de que 10 anos atrás a população canadense era 98% branca e agora é apenas 87% branca. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: esse relato passou brevemente e não tive como tomar notas, então não posso atestar as estatísticas levantadas por ele ou a precisão da minha lembrança acerca das estatísticas apresentadas por ele. Mas esses números refletem precisamente a magnitude do problema e do problema dele. Voltando ao texto. 2. Em uma reportagem no jornal feminista Big Mama Rag, foi apontado que eles estão tornando praticamente impossível que mulheres brancas abortem, enquanto realizam a esterilização forçada de mulheres negras, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. 3. Na revista feminista Conditions, número 7, havia uma conversa entre várias lésbicas negras e judias. Entre outras coisas, elas discutiam a questão da pressão sobre elas para terem bebês negros ou judeus, a fim de contribuir para a sobrevivência de suas raças que estão ameaçadas de extinção. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: muitos negros neste país têm uma perspectiva global que revela que, embora o racismo branco tenha seu aspecto genocida, negros nos Estados Unidos certamente não são toda a raça negra. Para essas pessoas, a ideia de que suas raças estejam ameaçadas de extinção pode não ter a força que teria para aqueles com uma perspectiva mais estadunidense. Voltando ao texto. Eu penso nisso tudo. Por séculos e por uma variedade de motivos, na maior parte econômicos, homens brancos europeus estiveram ao redor do mundo, conquistando, colonizando e escravizando pessoas que classificam como escuras, merecendo o ódio e a raiva dessas pessoas em magnitude proporcional à morte de milhões de pessoas. Por séculos, esses mesmos homens brancos sabiam que eram minoria na população mundial. E, mais recentemente, muitos deles acreditaram na doutrina de que a negritude é geneticamente dominante. Homens brancos têm suas razões para estarem com medo da extinção racial. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Edward Fields, um ideólogo e propagandista do Klan, foi questionado se homossexuais são uma ameaça à raça branca. Ele respondeu que são, e prosseguiu dizendo: nossa taxa de natalidade é extremamente baixa. Estamos abaixo da taxa de reposição, abaixo de 2,5 crianças por família. A raça branca está decaindo rapidamente. Somos apenas 12% da população mundial. Em 1990, seremos apenas 10% da população mundial. Seremos uma espécie extinta se a homossexualidade continuar a crescer. Se o casamento interracial continuar a retirar pessoas da raça branca. Se nossa taxa de natalidade continuar a cair. Voltando ao texto. Começo a pensar que esse medo é uma das fontes cruciais do racismo branco, mesmo entre os não raivosos que não participam ativamente da cultura do clã. Isso sugere uma leitura da imensa pressão da cultura dominante sobre mulheres para que sejam mães. A cultura dominante é branca, e sua pressão é para que mulheres brancas tenham bebês brancos. As imagens nas revistas das glórias da maternidade não mostram mulheres brancas com pequenos bebês pardos. Feministas têm reconhecido comumente que as pressões de maternidade compulsória sobre mulheres racializadas não é apenas a pressão para manter mulheres submetidas, mas para manter o crescimento populacional de suas raças. Menos comumente, temos pensado que as pressões da maternidade compulsória sobre mulheres brancas não são apenas pressões para manter mulheres submetidas,
mas pressões para manter o crescimento da população branca. Esse aspecto da maternidade compulsória para mulheres brancas, a ânsia de homens brancos pela sobrevivência de sua raça, não tem sido explícita ou articulada ao longo das vidas e no cotidiano de mulheres brancas nos meus círculos de convivência. E a pressão para fazer bebês tem sido mediada pela pressão para o planejamento familiar, que interpreto como um projeto de controle de qualidade. Aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: o chauvinismo masculino faz homens pensarem em si mesmos como a raça branca. Nesse contexto, é apropriado chamá-la raça deles, e não nossa raça. Voltando ao texto. Contudo, o que é comum e explícito nos círculos essencialmente brancos, onde o racismo corre profundo e majoritariamente silencioso, é um outro fenômeno curioso. Nos ambientes exclusivamente ou majoritariamente brancos, nos quais tenho vivido e trabalhado, quando mulheres começam a falar sobre feminismo e sobre feminismo lésbico, somos frequentemente desafiadas com a asserção de que, se as coisas fossem como queremos, a espécie se extinguiria. Nossos críticos partem do pressuposto de que, se as mulheres tivessem escolha, nós nunca faríamos sexo e nunca teríamos filhos. Isso revela muito da visão dos próprios críticos acerca das alegrias do sexo, da gravidez, do parto e da maternidade. Eles dizem que a espécie se extinguiria. O que suspeito é que os críticos confundem a raça branca com a espécie humana, assim como os homens têm confundido machos com a espécie humana. O que os críticos estão dizendo, uma vez decodificado, é que a raça branca pode ser extinta. A demanda para que mulheres brancas façam bebês brancos, a fim de possibilitar a sobrevivência da raça, não é explícita, mas penso que tem sido feita repetidamente, de forma disfarçada, como uma pregação em contextos exclusivamente brancos sobre nosso dever de garantir a sobrevivência da espécie. Muitas mulheres brancas, certamente muitas feministas brancas, do meio com o qual estou familiarizada, não pensam de forma consciente que homens brancos possam temer a extinção racial e, para dizer o mínimo, querer nossos serviços para manter seus números. Talvez aqui, no centro dos Estados Unidos, muitas mulheres brancas estejam sentindo-se tão seguras na dominância branca que não lhe ocorrem tais pensamentos receosos sobre haver pessoas brancas o suficiente no mundo. Mas também porque nós, mulheres brancas, podemos pensar em nós apenas como mulheres e homens, quando na verdade estávamos olhando para mulheres brancas e homens brancos. Temos interpretado nossas conexões com esses homens apenas em termos de gênero, sexismo e dominação masculina. Precisamos considerar o desejo deles por dominação racial nessas equações. Simplesmente como mulheres, como meras mulheres neste mundo, nós que somos mulheres e brancas, somos pobres, mal educadas, vítimas e desprezadas. Mas porque nós somos ambos, mulheres e brancas, pertencemos ao grupo de mulheres do qual homens do grupo racialmente dominante escolhem suas parceiras. Por causa disso, nos é dado algum acesso aos benefícios que eles têm como membros do grupo masculino racialmente dominante. Acesso a benefícios materiais e educacionais e o benefício ilusório de aproveitar, em segunda mão, sentimentos de superioridade e de supremacia. Nós também temos o benefício ilusório de uma certa esperança, uma falsa esperança no final, que mulheres de raças subordinadas não têm, nomeadamente a esperança de tornar-se efetivamente dominante com os homens brancos, como suas iguais. Este último falso benefício nos conecta mais profundamente a eles em solidariedade racial. O feminismo branco liberal buscaria a equidade. Praticamente não se espera de nós que digamos que queremos o mesmo status econômicos e sociais dos, digamos, chicanos. Se o que queremos é equidade com nossos irmãos brancos, então o que queremos é, entre outras coisas, nossa própria participação, em primeira mão, na dominação racial, ao invés da dominação substituta de segunda mão, que ganhamos como o grupo dominante entre as mulheres. Não é de se surpreender que esse feminismo não tenha credibilidade entre mulheres racializadas. Raça é um laço que nos une aos homens, nós sendo mulheres brancas e homens sendo homens brancos. Se não desejamos estar limitadas na subordinação aos homens,
devemos abrir mão de negociar com nossa pele clara pelo privilégio de homens da raça branca. E por outro lado, se nos distanciamos do serviço reprodutivo para homens brancos, nos vários sentidos e dimensões de reprodução, a ameaça que representamos não é apenas a masculinidade, mas também a branquitude. A dominação e o controle de mulheres brancas pelos homens brancos são essenciais para o projeto deles de manter a dominância racial. Essa é provavelmente parte da explicação do porquê a reação contra o feminismo se sobrepõe, no tempo e nas pessoas, com a intensidade e a franqueza renovadas do racismo branco neste país. Quando o controle deles sobre as mulheres deles é ameaçado, a confiança deles na sua dominância racial é ameaçada. É perfeitamente evidente que isso não foi percebido antes por muitas de nós. Mas, para mulheres brancas, o feminismo radical é ameaçador à raça branca, como construída e instituída presentemente neste país. A disposição crescente de mulheres brancas para renunciarem aos benefícios materiais e ao apoio egóico disponível por meio de conexões com homens brancos nos tornam muito mais difíceis de conter e controlar como parte da base de sua dominância racial. Para muitas de nós, a resistência à dominação masculina foi antes, e muito naturalmente, uma ação simples para nossa própria libertação, de uma degradação e tirania que odiávamos por si mesmas. Mas nesse contexto racial, nossa busca por libertação, eu não digo de equidade, é intencionalmente ou não desleal à branquitude. Recomendo que nós façamos dessa deslealdade uma parte explícita da nossa política e a abracemos publicamente. Isso pode nos ajudar a nos mantermos afastadas de políticas superficiais, de apenas querer o que nossos irmãos brancos têm, e nos ajudar a nos desenvolvermos rumo a uma desfiliação genuína dessa branquitude, que tem, finalmente, tão pouco a ver com a cor de nossa pele e tanto a ver com o racismo. Parte 5. De certa maneira, é verdade que ter a pele branca significa que tudo que eu faço estará errado. No mínimo, um exercício de privilégio injustificado. E que encontrarei a raiva razoável de mulheres racializadas em cada esquina. Contudo, branco também designa uma categoria política, um tipo de fraternidade política. Tomar parte dela não é, no mesmo sentido, um destino ou natural. É possível resistir. Existe uma linha exata na questão do racismo branco, que é de fato bastante correta. No sentido que, como uma pessoa branca, não se deve jamais reivindicar não ser racista, mas apenas antirracista. O motivo é que o racismo é tão sistemático e o privilégio branco é tão impossível de se escapar que estamos simplesmente encurralados. Em certo nível, isso é perfeitamente verdadeiro e deve ser sempre levado em consideração. Tomado como a verdade completa e final, é também insuportável e perigosamente sombrio. Isso nos colocaria numa posição moral sem esperança de alguém que acredita no pecado original, mas em nenhum mecanismo de redenção. No entanto, a supremacia branca não é uma lei da natureza, e a cumplicidade individual a ela também não é. Feministas recorrem a uma distinção entre ser macho e ser um homem ou masculino. Eu convoquei homens da minha convivência a se colocarem contra a masculinidade. Pedi a eles que pensem sobre como podem parar de ser homens, e não estava recomendando uma cirurgia de mudança de sexo. Eu não sei como eles podem parar de serem homens, mas eu penso que isso é concebível e que isso é um conselho de esperança. Do mesmo modo, posso me colocar contra a branquitude. Eu posso dar a mim mesma a ordem para parar de ser branca. Eu não quero insinuar que posso me desfiliar por meio de um ato privativo de vontade ou por qualquer estratégia pessoal. Certamente, também não é alcançável por simplesmente pensar que é possível. Pensar ser concebível não isenta de trabalho ou protege a pessoa de ser responsabilizada. Muito pelo contrário, pode ser um requisito necessário para assumir a responsabilidade e convida o trabalho honrado da imaginação radical.